desde o início do programa, já chegou. Sobre as praças de Porto Alegre. Porto Alegre tem muitas praças, o que é bom, né? Tem muitos espaços públicos verdes, agora tem uma deficiência de manutenção, de conservação, de melhorias. Os primeiros relatos quais são, Kelly? Eu vou pegar um positivo e um negativo, tá? Para começar com nossos... Não sei... Não criar uma exposição com o nosso convidado aqui. Vou pegar um positivo e um negativo. Chegou primeiro uma mensagem dizendo que o secretário Ramiro Rosário foi muito parceiro e solícito em resolver um problema de poda que estava pendente há bastante tempo no campo do CEGEB, pode ser, bairro Medianeira, onde realizamos um trabalho social com crianças e adolescentes há 30 anos. Quando houve a abertura de um protocolo para o trabalho de poda, ele agradece, está sempre na escuta, né? A gente tem bastante contato com ele, o Mano da Ajax, do Ajax, e fez essa referência positiva. A referência negativa veio do Alexandre Lumertz, que disse: no Morro da Cruz só tem uma praça que fica ao lado da 19ª DP. Está completamente abandonada faz tempo. Tem morador de rua usando a praça como moradia. Ele diz que é uma situação que acontece há tempo sem que o poder público tome uma providência. E secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Ramiro Rosário, está conosco aqui no estúdio para falar das praças e dos parques. Bem-vindo, secretário, boa tarde. Boa tarde, Stout, boa tarde, Kelly, boa tarde a todos os ouvintes da Gaúcha que nos acompanham. E imaginei que ia encontrar o PG hoje aqui, o Paulo Germano. O PG está fora, já nos avisaram, hoje está fora. Não, fora hoje. Eu gostaria, poderia ter convidado. Um abraço também ao Paulo Germano que nos acompanha. É que da outra vez teve, né, secretário, a gente falou sobre o dilúvio, né? Exatamente. E ele estava junto na conversa, é verdade, o senhor tem razão. Secretário, antes da gente falar do contrato que foi assinado hoje com uma empresa que vai prestar serviços nas praças e parques, Porto Alegre tem, pelo dado aqui em Gaúcha ZH, 667 praças, 71 adotadas, então são quase 600 de responsabilidade de manutenção da prefeitura. Dessas 600 aqui, pelo mapeamento, quantas estão em bom estado, quantas estão em péssimo estado, qual é a avaliação que se faz? Olha, a avaliação, Stout, sem sombra de dúvidas, é a que a população já tem a respeito desses espaços públicos. Infelizmente, a gente observa na nossa cidade um processo de degradação dos espaços públicos ao longo das últimas décadas, a bem dizer, né, Kelly? E isso se deve a uma série de fatores. Fatores que vão desde a crise financeira da cidade, que, obviamente, quando não se tem o equilíbrio entre receitas e despesas, impossibilita novas obras ou a melhoria de serviços de manutenção contínuos na cidade. Isso vocês têm acompanhado, têm noticiado, o papel fundamental, inclusive, da prefeitura na busca de reformas que façam o equilíbrio financeiro do município para retomar a possibilidade, inclusive, de financiamento da prefeitura, que estava impossibilitada até pouco tempo atrás de contrair novos empréstimos, financiamentos para a execução de grandes obras na cidade, e também na melhoria da qualidade dos serviços prestados no dia a dia, no cotidiano da cidade. Então a gente observa com relação às praças e parques, além da situação financeira, também um problema de gestão na questão da manutenção do dia a dia dos equipamentos públicos que ficam nesses espaços. Para que vocês tenham uma noção, até 2017, até o início da gestão, nunca houve a contratação de uma empresa especializada para fazer a manutenção de equipamentos como bancos, brinquedos, o passeio, a calçada, quadras esportivas. E quem fazia eram serviços individuais, o senhor estava dizendo, eram serviços individuais e que eram executados por equipes próprias da prefeitura, que com o passar dos anos foram se aposentando, foram migrando para outros setores dentro da administração, e essas equipes acabaram não sendo fortalecidas. E também não haveria o porquê, né? E é importante essa quebra de paradigma também. Não há motivo de fazer um concurso público, por exemplo, para contratar uma mão de obra de pintura. Não há sentido em fazer um concurso público para contratar um gari
né, que depois vai acabar se aposentando, e como nós temos, inclusive, dentro do próprio DMLU, do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, diversos garis que em determinado momento histórico da cidade foram contratados como servidores públicos e que hoje acabam desempenhando outras funções, até mesmo porque sua idade, sua saúde já não tem mais a garantia de que ele possa permanecer nas ruas e fazendo a atividade fim da qual ele foi contratado e prestou o concurso. Portanto, o conceito que hoje a gente precisa ter é de um Estado gestor, de fazer sim contratações de pessoal, de qualificar o servidor público para que nós possamos ser um Estado gestor de bons contratos e estabelecer contratos. E não havia esse contrato de manutenção de parques e praças da cidade. Então havia sim, era a compra de alguns equipamentos pontuais para poder realizar alguma intervenção em alguma praça, em algum parque, e essa quantia, esse investimento nunca ultrapassou o valor de R$500 mil ao ano. Nós fizemos, no início da gestão Marquesan, a primeira terceirização, contratamos uma empresa especializada, o investimento foi de R$1,5 milhão ao longo de um ano, até mesmo porque não havia possibilidade financeira de fazer um contrato maior, mais robusto, para poder qualificar as praças da cidade como um todo. E hoje, junto ao prefeito Marquesan, nós assinamos finalmente um grande contrato que nos dá uma perspectiva muito ampla de atuação na cidade como um todo, em todas as regiões de Porto Alegre, e que a empresa responsável, ela deverá, portanto, fazer a manutenção desses equipamentos, como, repito aqui, é importante frisar, passeio, as calçadas, como a gente tem algumas calçadas bem complexas, inclusive de se fazer a manutenção, que são aqueles casos das pedras portuguesas do centro histórico, praças como o Alfândega, praças como a Montevidéu, ali no entorno da Fonte Talavera, bancos, brinquedos, equipamentos de ginástica, enfim, uma série de intervenções que, sem sombra de dúvidas, a população vai observar lá no seu bairro, lá na sua comunidade, um papel fundamental da prefeitura ali atuando através dessa empresa na qualificação desse espaço. E o investimento, Stout, é bem significativo. Quase 25 milhões de reais em 12 meses. Quase 25 milhões de reais em 12 meses. Isso, nesse valor aqui já está incluso, então, a mão de obra e o equipamento. Por exemplo, a equipe da empresa chega numa praça, vê que precisa fazer uma nova calçada. Vão lá, vão fazer a nova calçada. Precisa trocar os brinquedos. Vai precisar fazer uma nova licitação ou já está incluso nesse contrato? Já aqui? Está tudo incluído, Stout. Inclusive a empresa ela recebe por empreitada. Como é que funciona? Nós primeiro fizemos um fortalecimento da equipe que atua na gestão desse contrato. Trouxemos técnicos em edificação, administradores, engenheiros, né? Demos também ali a autonomia para a nossa engenheira responsável por essa unidade, para que ela pudesse montar uma boa equipe de trabalho competente, justamente para fiscalizar um contrato dessa magnitude e que tenha, né, uma participação tão efetiva no cotidiano da cidade. A prefeitura, através da nossa secretaria, fornece uma programação de serviços, se faz todo um levantamento das necessidades de cada uma das praças. Quem escolhe é a prefeitura. A prefeitura escolhe através de critérios técnicos, o que vai ser feito. O que vai ser feito. Então, praças que a gente sabe que estão totalmente degradadas hoje, né? Que o passeio já não existe mais, que a escadaria está quebrada, que as telas da quadra esportiva estão totalmente detonadas. Se faz todo esse levantamento, se aponta quais são as necessidades que precisam ser feitas, eventualmente algum equipamento novo também, alguma instalação de um equipamento novo, e isso é passado para a empresa, e a empresa entrega a praça pronta, toda revitalizada, e recebe por empreitada, recebe por aquilo que ela está integrando. Claro que dentro da planilha de custos, no momento da formação do contrato, se vê cada um dos itens, claro, qual é a quantia. Quantas praças, secretário Ramiro Rosário, dessas quase 600 que hoje estão sob a administração da prefeitura, terão alguma intervenção nesse período? Nós temos uma perspectiva, Staldi, de poder chegar em praticamente todas as praças da cidade. Claro que é importante reforçar aqui ao ouvinte, ao cidadão de Porto Alegre, que paga pela conta do serviço público, que nós teremos praças que necessitarão, obviamente, de uma intervenção maior, com um custo maior, com um tempo maior de serviços, e outras que já estão razoáveis, né, Kelly, como tu disse aqui, que tem alguns pontos, alguns ouvintes encaminharam que há praças que estão em condições dignas, né, dentro daquilo que se espera dentro da cidade, e que obviamente receberão uma intervenção menor. Então esse balanço
a partir do momento que a programação vai sendo divulgada, e nós faremos questão, obviamente, de divulgar isso sempre à população, através dos canais da prefeitura, através da própria imprensa, de onde as equipes estão atuando, até para que a população possa nos auxiliar na fiscalização dos serviços. A gente disse aqui que reforçamos a nossa equipe de fiscalização para poder aferir se aquela qualidade do serviço está à altura do que o porto-alegrense merece, mas é fundamental também que a imprensa, a população nos auxilie na fiscalização quando perceber as equipes atuando no seu bairro, atuando na sua comunidade, fique de olho ali como a gente fica de olho quando alguém está fazendo alguma intervenção na nossa casa, né? Afinal de contas, a praça e a cidade como um todo é a extensão da nossa casa também. Nós incluímos nesse contrato algumas ferramentas tecnológicas, Stout, inclusive seguindo o que é o padrão dentro da prefeitura, né, que é uma determinação do prefeito Marquesan, e a nossa secretaria tem tocado isso muito a fundo, porque é uma secretaria que lida com serviços de ponta e que já houve, inclusive, na história recente de Porto Alegre, até mesmo problemas na má prestação de serviços. Nós incluímos GPS nessas equipes que estarão atuando, um sistema que a Procempa desenvolveu para que se possa fazer lá na ponta, com o operário da terceirizada, fotos do antes e do depois dos serviços, para que a gente possa acompanhar em tempo real aquilo que está acontecendo, facilitando o nosso trabalho de fiscalização de campo. Certamente muitas comunidades devem estar mobilizadas querendo que suas praças sejam as primeiras com recuperação. Vão mandar mensagens aí para a Kelly pelo nosso WhatsApp. Quantas serão nessa primeira etapa? O senhor já poderia antecipar algumas das praças que terão as melhorias? Eu gostaria muito de antecipar, Stout, mas tanto vocês aqui da Gaúcha como a cidade de forma geral, ainda nessa semana receberão já a lista das primeiras intervenções, e inclusive o prefeito tem acompanhado de perto isso. O prefeito é uma pessoa que cobra muito, né, pelas melhorias nos serviços públicos, busca fazer com que a gente tenha as ferramentas de trabalho capazes de poder retomar essa autoestima do porto-alegrense, que anda ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, tão em baixa com relação à conservação dos espaços, e ele mesmo quer ir acompanhar as primeiras intervenções, mostrando realmente que a prefeitura está atenta e que está sim cuidando da cidade. Então, ainda nessa semana, vocês receberão aí as primeiras praças que terão esse importante benefício. E como uma praça revitalizada, ela anima a comunidade e revitaliza também o bairro, né? Tem vários exemplos aqui das gestões anteriores, praças que eu vou com frequência. Uma delas fica na Bento Gonçalves com a Guilherme Michel, tem uma outra aqui na Ipiranga que passou por uma revitalização grande, fica na Ipiranga com a Princesa Isabel, né? Tem uma outra praça lá no bairro Santo Antônio que era só mato e usuários de drogas. Fizeram uma revitalização e a comunidade começou a usar de novo. Até ultimamente a manutenção dela não tem sido boa, e daí já observa de novo assim, o mobiliário que se chama, né, a estrutura que estaria da praça danificado, vandalizado, e aos poucos daí as pessoas também acabam se afastando um pouco e os usuários de drogas, né, os marginais, começam a ocupar o espaço público. Então ela tem um potencial enorme de recuperação de uma área da cidade. Exatamente, tu devolve à população aquele espaço, as pessoas se sentem confortáveis de usufruir da praça no final do dia, vão passear com o filho, vão levar o cachorro na praça, e isso é algo que interfere em várias áreas de uma cidade, do cotidiano de uma sociedade, inclusive segurança pública, né? Uma praça com frequência de pessoas, com as pessoas usufruindo do espaço, é uma praça que certamente vai contribuir para a segurança pública do seu entorno, também para a qualidade de vida, a prática de esportes, enfim, uma série de benefícios que um espaço revitalizado ocorre. Inclusive, alguns desses exemplos que tu citaste, Stout, são exemplos de contrapartidas de empreendimentos na cidade, né? Nós temos empreendimentos em Porto Alegre que, quando vão realizar alguma grande obra, através da comissão de avaliação da prefeitura, é feita aquela questão da contrapartida, que é um investimento maior daí nessas praças, e que obviamente aconteceram ao longo desse tempo e que seguirão acontecendo. É importante frisar isso. Aqui nós estamos falando de algo além, de algo inédito na história de Porto Alegre. Um contrato permanente de manutenção, de intervenção nas praças através da prefeitura por um contrato com uma empresa. Eu queria dar como exemplo, não a questão das praças exatamente, mas ainda dessa linha que o senhor está falando e que o Stout
lembrou bem de investimento, de presença de poder público, que é o 4º distrito, né? O senhor esteve, eu estive também, acabei encontrando o prefeito Marquesan, outros secretários municipais no Black Sheep, né? Foi demais aquele festival, né? Foi incrível, Nota 10, né? Foi algo assim, a gente é recebido, agora me fugiu o nome, aquele da inovação aqui, Stout. O Ardengue. Pode ser? Paulo Ardengue? O que tem a plataforma de... Diretor de inovação da prefeitura. Isso, ele, exatamente. E eu encontrei ele também. A gente, né, minha família toda mora no bairro Floresta, e a gente estava fazendo um passeio por lá. Impressionante a percepção e a forma como a população se comunica quando o espaço é ocupado, como a população se sente prestigiada, os restaurantes, os bares ali, né, o Agulha. E excelentes restaurantes ali, estão abrindo espaços de coworking. Inclusive eu tenho uma reunião hoje às 18 horas com o Paulo Ardengue para tratar desse projeto que está inserido no Pacto Alegre, aquela iniciativa, uma iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre, das nossas principais universidades, da imprensa também, do empresariado da cidade, de se buscar unir esforços para que a gente possa superar aqueles problemas crônicos da cidade, e um deles é justamente, e toca aí a parte da revitalização do 4º distrito. Eu sou filho do 4º distrito, né? Tu também? Sou filho do 4º distrito, nasci e me criei na região, tenho um carinho enorme por aquela área toda, e sem sombra de dúvidas, ela é o passado de Porto Alegre, ali foi o berço da industrialização da cidade, mas é o futuro da nossa cidade também. Sem sombra de dúvidas, a indústria criativa, né, a gastronomia, essas casas de inovação realmente, que o 4º distrito tem essa vocação, esse potencial. Ali a Fábrica do Futuro, né? Fábrica do Futuro, foi muito legal com o Chico, o Nau agora, que é na antiga sede dos Gondoleiros, que é um prédio histórico belíssimo na esquina ali da Presidente Roosevelt. Enfim, ali também sofreu uma série de intervenções pelo poder público, pela prefeitura, de melhorias na iluminação, de melhorias na varrição, que é a limpeza diária das vias, também ali de operação de outros serviços, inclusive vinculados à nossa secretaria, que estão dentro desse projeto, que é o Hands-on 4º Distrito, 4D, né? Que está dentro do todo do Pacto Alegre. Eu já quero perguntar para o secretário em seguida sobre a limpeza, aproveitar que ele está aqui, limpeza urbana, limpeza da cidade, mas antes, Kelly, por favor, as mensagens dos nossos ouvintes aí pelo WhatsApp. Vamos organizar, né? Que é bastante coisa. O Jaime Martins pergunta sobre a reforma da Praça Pinheiro Machado, pergunta ao secretário o que foi feito com os recursos para essa obra. Outro ouvinte pergunta qual o critério para a revitalização das praças. Qual será o critério para essa escolha que o Leandro perguntou para a gente, né? Se a gente teria como adiantar. O nosso ouvinte está falando da Praça da Santana com a Sebastião Leão. Ele diz que gosta muito, acha muito bonito lá. É a Sebastião Leão Santana, tá? Santana com a Sebastião Leão. O Jader do Guarujá diz que perguntou se o calçadão de Ipanema vai entrar nessa lista, aquela área super bonita também, né, ali, se vai entrar nessa questão de revitalização, se também poderá ser contemplado. Que mais? Moro na Vila Farrapos e na última reforma da praça, mas faz mais ou menos 10 anos, construíram uma cancha de bocha. Ele disse que ela nunca foi utilizada e hoje serve de abrigo para moradores de rua. Pessoas em situação de rua, então também se algo vai ser feito por lá, pergunta o nosso ouvinte. Boa tarde, essa é a Praça Pinheiro Machado, entre a Avenida Farrapos e a Presidente Roosevelt, atualmente serve de moradia para usuários de droga, sem qualquer interferência, pessoas em situação de rua também. Ele traz, mostrou até fotos aqui, mandou fotos para a gente também, secretário, sobre essa praça. Tem a Praça D.R. Lopes, que estava abandonada e agora tem obras. Como vai ficar depois da obra terminada? Pergunta o Telmo. Que mais? Tanta mensagem que fica entrando, né? Mas aqui já tem um monte, né? Aí já tem um monte. Que a gente consegue dar um panorama geral da cidade, inclusive, né? Vamos iniciar pelos critérios aqui, Kelly, que eu acho fundamental. Obviamente, nós vamos seguir os critérios técnicos e também de demandas da sociedade de Porto Alegre. Praças onde nós temos o maior fluxo de pessoas, praças
que contribuem, como eu disse antes, aqui ao Staud, nos aspectos de segurança pública, é fundamental. Aquelas praças que têm programas sociais que ali são desenvolvidos, né, com crianças, atividades esportivas, praças também de maior relevância dentro das comunidades, dentro dos bairros. Obviamente, tudo isso vai seguir um critério técnico e a população não só pode, como deve, realizar a sua demanda através do telefone 156 ou então do aplicativo de celular Eu Faço Poa. Hashtag Eu Faço Poa, o aplicativo de celular da Prefeitura de Porto Alegre, que se abre demandas, protocolos para a Prefeitura, e inclusive o cidadão pode, através do aplicativo, colocar ali fotos do local, o que facilita a identificação do espaço e também facilita a nossa triagem no momento de saber qual é aquela maior necessidade para a sociedade como um todo. Coloca a foto também nesse aplicativo, hashtag Eu Faço Poa, tem tanto na plataforma Android quanto na Apple. Com relação aqui ao calçadão de Ipanema, eu sei que há uma medida importante para o calçadão do Ipanema em andamento, sem sombra de dúvidas, nas próximas semanas aí, também isso vai ser comunicado à população. Nós temos aqui a situação desse ouvinte que falou da Vila Farrapos, de uma cancha de bocha, e aí aquela importância também das construções e das intervenções nos espaços públicos dialogarem com a comunidade do entorno. Muitas vezes se recebe pedidos, olha, a comunidade não quer mais determinado equipamento porque não está sendo bem utilizado, está causando barulho, está causando algum conflito com a comunidade. Então esse papel de diálogo com a sociedade é importante que a gente tenha também, de saber quais são as necessidades e qual é o equipamento. Sim, porque para aquela época podia ser importante. Para aquela época podia ser interessante e hoje, mas nem tanto. Então, para isso, a gente tem aquelas estruturas que são os CRIPs, os Centros de Relacionamento Institucional da Prefeitura, dentro das regiões, para que se possa também saber qual é a realidade de cada espaço, de cada ponto, para que se possa ter aí, evitar o desperdício de dinheiro público na construção ou na manutenção de um equipamento que daqui a pouco a própria comunidade não deseja naquele espaço. Com relação à Praça Lopes Trovão, eu imagino que tenha sido essa que o ouvinte mandou, na Praça Lopes Trovão está sendo construída uma bacia de contenção de águas pluviais. O que é isso, né? É um piscinão que faz parte do conjunto de obras de macrodrenagem do Arroio Areia. É uma grande obra, o maior investimento em drenagem da história recente de Porto Alegre, que tem ao custo aí de 105 milhões de reais. Iniciou na gestão Marquesan, através da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e que prevê a construção de 7 bacias de contenção, 7 quilômetros de redes pluviais, de novas galerias, também de uma nova casa de bombas, para atender 14 bairros, desde aquela região dos Altos da Protásio Alves, onde fica próximo, inclusive, ali a Praça Lopes Trovão, até a região de Planície, lá embaixo no Santa Maria Gorete, aquela região da Avenida Sertório, da Cis Brasil, que tanto sofre em dias de chuva. Então essa é uma obra fundamental e importante, que não beneficia apenas aquela comunidade do entorno da Praça Lopes Trovão, mas muito especialmente aquelas comunidades que mais sofrem com alagamentos na região de Planície, do Santa Maria Gorete, São Sebastião, porque essas bacias de contenção têm a responsabilidade ali, o objetivo de segurar as águas da chuva e fazer com que elas desçam mais espaçado para poder evitar o saturamento, né, a saturação das redes pluviais nos bairros mais baixos. Então, assim que finalizar, já está previsto dentro do contrato, inclusive, das obras de macrodrenagem do Arroio Areia, a reurbanização, não apenas dessa Praça Lopes Trovão, mas das outras que sofrerão intervenções também, como é a Praça Blesman, que já está em fase de final da execução dessa bacia de contenção, e também a Praça Iranide Bertelli, por exemplo, ali próximo ao Country Club, que está também dentro do todo da bacia do Arroio Areia. Secretário, para finalizar, falar um pouquinho sobre limpeza da cidade. Eu ando bastante a pé, correndo e andando de bicicleta. Então, nessa região central, centro histórico, todos os bairros aqui do entorno. Inclusive, final de semana, fui fazer uma pedalada e, olha, andei por uma área grande dessa região aqui. E me chama a atenção o lixo acumulado na rua. E não é o lixo jogado da janela de um carro ou de uma pessoa na calçada, aquela embalagem de alimento ou uma latinha de refrigerante. É de tudo, desde o papel higiênico até o extrato do banco, espalhado pela rua. Me parece que há aí uma ação, principalmente de catador e morador de rua, no lixo que é deixado pelo cidadão ali para o recolhimento pelo caminhão.
O que a Prefeitura vem fazendo em relação a isso, o que pode fazer a mais, porque a gente sabe da situação de vulnerabilidade, né, da situação social dessas pessoas, mas elas estão contribuindo muito para deixar a cidade suja. Tu tem toda a razão, Stout, que bom que tu abordou o assunto com diversas causas aqui que vão muito mais além da mera situação de limpeza urbana, vamos dizer assim, né? Tem toda uma questão social envolvida, e aí é importante a gente sempre reforçar que as ações que o município tem tomado com relação ao plano municipal de superação da situação de rua, daquelas medidas que são capitaneadas pela Secretaria de Saúde, analisando a situação destas pessoas que estão na rua, não apenas pelo prisma de assistência social, mas também de saúde pública. Boa parte dessas pessoas tem problemas de saúde mental, e por isso que é tão importante que a gestão tem conseguido ampliar o número de leitos de saúde mental no município. Também há problemas de drogadição, de alcoolismo, e por isso é tão importante também que tem se aberto uma série de CAPs e de outros centros de referência para as pessoas em situação de rua. O governo tem avançado muito nesse sentido também, mas não é algo com resultado prático rápido, né? É óbvio que essa é uma questão que é construída, existem diversos atores, diversos fatores, que os benefícios e os resultados vão aparecendo a médio prazo. Nós temos, pela parte da Secretaria de Serviços Urbanos, atuado muito na parte da conscientização ambiental e também de aumentar as multas para aquelas pessoas que sujam a nossa cidade, ou então que acabam fazendo o descarte irregular do lixo. Por que acontece aquela pequena unidade de triagem no entorno de um container de lixo? O container cinza, ele é apenas para resíduos orgânicos. Infelizmente, muitas pessoas dentro de casa, dentro da empresa, não separam adequadamente o material, e aí sim, Stout, o morador de rua ou carroceiro, carrinheiro, acaba ali buscando aquele material que para ele tem algum valor, alguma relevância, e deixa de lado, acaba sujando o entorno com um resíduo orgânico que era apenas o que deveria se encontrar dentro do container. Nós conseguimos, comparado a 2016, aumentar em 40% os autos de infração com base no Código Municipal de Limpeza Urbana, justamente com foco muito especial no descarte regular de material reciclável dentro dos containers cinzas que são apenas para material orgânico. Fizemos aquele piloto no Centro Histórico com os containers da coleta seletiva, foi a primeira capital do Brasil. Deu certo? Não deu certo. Não? Infelizmente não deu certo. Por mais que a nossa equipe de educação ambiental tenha feito porta a porta, a imprensa comprou a pauta também, aqui na Gaúcha, inclusive, várias vezes se falou isso. Infelizmente as pessoas continuaram colocando misturando o orgânico no seletivo, o seletivo no orgânico. É um problema, né? Mas não vamos desistir, vamos bater nessa tecla e mostrar realmente que para construir a cidade que a gente tanto deseja, todo mundo precisa unir esforços e assumir também a sua responsabilidade cidadã. Secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Ramiro Rosário, muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço, Stout, agradeço, Kelly, agradeço a toda a equipe aqui da Rádio Gaúcha e sigo à disposição de vocês para as próximas pautas, sempre esperando aí ter pautas positivas para nossa Porto Alegre. Intervalo e já voltamos. No litoral, RBS TV é com sinal digital, bem mais